Esse próximo vídeo vai contemplar todos os cadastros auxiliares que são base para preenchimento dos cadastros principais dos apontamentos do sistema. Então, aqui no menu esquerdo eu tenho a abinha Cadastros. Não vou passar por associado, ele vai ter um vídeo à parte. Não vou passar por propriedade, ele também vai ter um vídeo à parte. Ok? Todos os demais faz parte desse vídeo. Tipo de cultura. Aqui o sistema já vai trazer algumas pré-carregadas, mas por padrão vocês vão utilizar sempre aqui a cana. Eu tenho uma outro tipo de cultura que precisa de cadastro. Clica aqui no botãozinho novo, vai digitar o nome da cultura, soja, amendoim, milho, beterraba, enfim, tudo aquilo que vocês tiverem de tipo de cultura diferente. Identificou o nome, confirmar, e é apenas isso. É um cadastro bem simples para que você possa incluir essa informação depois, tanto no associado, na propriedade, no talhão também, porque eles serão base para filtro de relatórios. Aqui, cadastro de técnicos. Importante a gente entender que temos duas demandas diferentes. Quando eu clico no novo, ele vai aparecer esse formato. Então eu tenho que preencher quando tiver vínculo com um determinado associado. Eu tenho que preencher o associado aqui na tela. Então, quando isso acontece? Quando eu sou um associado do tipo, por exemplo, operador, que eu mesmo vou digitar os meus apontamentos e tenho as minhas necessidades de cadastro de pessoas, de técnicos, né? Quem que vai trabalhar para mim? Quem é o meu engenheiro? Quem presta serviço para mim no corte, carregamento e transporte? Então aqui eu vou nomear a pessoa, vou colocar, né, o cadastro daquele técnico que vai trabalhar para mim. Vou fazer o vínculo com o associado, então vou escolher o associado aqui na lista. Aqui a categoria, vocês usarão sempre o técnico ou o terceiro operador. O técnico é o engenheiro, é aquele que vai abrir a ordem de serviço, por exemplo, ou vai acompanhar, né, o processo que está acontecendo ali na lavoura. E o terceiro operador é o contratado, não é o funcionário da fazenda, mas é alguém contratado para realizar determinado serviço. Eu vou fazer um serviço de herbicida, eu vou fazer um serviço de carregamento, vou fazer um serviço de limpeza de terreno. Então, terceiro operador, ele vai estar vinculado com o associado e dentro dos meus apontamentos, no que tange a quem está trabalhando para mim, serão carregados no momento lá para que possa ser feito o apontamento ou a valorização do serviço prestado. O tipo de atendimento aqui sempre será área técnica agrícola. Então aqui ele pode ser do tipo técnico e do tipo terceiro operador, e aqui sempre área técnica agrícola. Feito isso, clica em confirmar, ele já vai fazer parte aqui da lista dos técnicos cadastrados. Na sequência, eu tenho um cadastro de ambientes. Então, quem tem acesso aos engenheiros ou aos técnicos de campo vão poder pegar maiores informações de como compõe esse tipo de ambiente, né? Entendendo que para cadastrar um novo, basta clicar aqui no novo. Já temos um vídeo, né, explicando as funcionalidades dos botões. Então, o novo me permitiria cadastrar um outro tipo de ambiente, definir qual setor, né, aquele ambiente pertence, né? Poderia colocar uma descrição que está atrelada a um setor ou uma área, né? E qual que é o tipo do solo principal desse tipo de ambiente, ok? Clicando em confirmar, é um cadastro relativamente simples que está atrelado à parte de propriedades e talhões. Aqui o cadastro das usinas, quais são as usinas que faz parte daquele grupo, né, da associação. Todos os associados vão ter a entrega de cana, e essa entrega de cana é realizada dentro de qual usina. Então todas as usinas devem ser cadastradas.
O cadastro é relativamente simples, né? Basta identificar o nome da usina na parte de cima. E aqui na parte de baixo, a referência do zoneamento. Então, quem tiver a necessidade de criar um mapa, né, da zona que a usina passa, né? Meus talhões estão atrelados a qual área, né, a qual zona da usina. Então, você pode colocar aqui o mapa da usina para que dentro do seu cadastro de talhão, teremos um vídeo específico para isso. Dentro do cadastro de talhão, nós vamos falar se aquele talhão está na zona 1, na zona 2, na zona 3, enfim, em qual zona da usina que aquele cadastro faz referência. Então, se eu tiver que agregar mais alguma informação aqui, é só digitar, clicar na setinha que aponta para baixo e eu vou ajustando o meu cadastro de zona daquela usina específica. Pode ser que tenha usina que não trabalhe com o conceito de zona. Pode ser que o meu associado não queira controlar as zonas também da usina e está tudo bem. Basta que não seja levado isso como vínculo na estrutura de talhões, ok? Feito isso, então, aqui, identifiquei a usina, identifiquei o grupo do zoneamento, clico em confirmar e ele já vai ajustando e trazendo aqui os cadastros de usina. Equipamentos também é um cadastro bem básico. Todos os equipamentos que forem levantados de uso comum de todos os associados devem ser cadastrados aqui no equipamento. Num primeiro momento, ele é um cadastro bem simples, porém, quando estivermos no vídeo do associado, né, quando estiver falando do cadastro associado, nós vamos ver que esse cadastro de equipamento ele faz sentido porque cada associado pode ter uma particularidade na operação daquele equipamento, como, por exemplo, média de combustível ser diferente em relação ao tipo de aplicação, ao colaborador que está usando o equipamento, ao tipo de solo, a dificuldade do manejo. Então, aí lá no cadastro de associado, nós vamos tratar de uma maneira mais específica. Mas, no primeiro momento, aqui basicamente é colocar a relação de cada equipamento. Quanto mais detalhado, melhor. Trator, Massey Ferguson, potência, tantos cavalos, por exemplo. Aqui, atividades e processos, ele é bem importante. Uma parte dele já vai vir preenchida, né, como base de conhecimento que já temos do sistema, mas quando for necessário criar uma nova atividade, também pode ser ajustado dentro aqui de um novo cadastro, né? Então, clicando no novo, né, a tela vai aparecer em branco. Peguei um preenchido para facilitar a didática aqui. Eu vou colocar a descrição daquela minha atividade, né, e vou fazer uma correlação. Ela é uma atividade ou ela é um processo? A atividade, todas as ações que são realizadas na lavoura. Aplicação de defensivo, corte, aplicação de adubo, cobertura, abertura de acero, enfim, tudo aquilo que acontece na lavoura. E processo. Nota que quando eu seleciono a atividade ou seleciono o processo, ele muda a estrutura da tela. O processo são os macros, né? Então eu poderia classificar como processo: preparo de solo, plantio, tratos de cana-planta, colheita ou tratos de cana-soca antes, né? Trato de cana-planta, trato de cana-soca, colheita e pós-colheita. Quando eu coloco aqui o tipo processo, ele não me habilita as demais opções para que eu possa fazer o preenchimento. Quando eu coloco atividade, ele habilita. Por que ele habilita essas informações? Porque a atividade, quando eu estiver falando de uma atividade que um terceiro realizou para mim, o sistema automaticamente vai sugerir uma média de combustível gasto por hectare e um valor de serviço também por hectare. Por exemplo, quando eu estou contratando um terceiro para trabalhar para mim, eu vou ter um gasto médio de litros por hectare naquela atividade que ele está fazendo e um valor de serviço por hectare também em cima daquela atividade que ele está fazendo. E eu posso vincular em qual processo aquela atividade acontece. Então, se eu pegar, por exemplo, uma adubação, a adubação não acontece na colheita, por exemplo, a adubação acontece no tratos. A adubação poderia acontecer também no plantio, mas tá,
Com um caminhão mulk? Não, né? Então, não faz sentido. Essa adubação é só aqui em tratos culturais. Se ela fizesse sentido em mais de um processo, poderia estar marcando todos eles aqui que essa atividade faz sentido, até porque isso vai virar filtro dentro do módulo de apontamentos, que aí vamos tratar isso também a parte mais adiante, tá? Lembrando que feito esse cadastro, então é só clicar em confirmar todas as alterações que estiverem dentro daquele cadastro naquele momento, o sistema já vai trazer como gravado. Aqui também tem os serviços. Então, o que são os serviços? Eu tenho o meu apontamento de ordem de serviço. Uma ordem de serviço leva a um serviço. Então, aqui nós temos que cadastrar os serviços. Por exemplo, esse acompanhamento de colheita, ele é da área técnica, ele é da área técnica agrícola. Então, vocês sempre vão utilizar essa informação aqui, técnico agrícola. Esse serviço, ele tem uma necessidade de repetição. Então, por exemplo, eu vou tirar a amostra de cana. A amostra de cana eu tenho que repetir a cada 30 dias, a cada 60 dias. Então, aqui poderia ser colocado o intervalo de dias que eu necessito de uma replicação disso. Por quê? Porque o sistema controla uma agenda de serviço. Quando que eu tenho repetição daquele serviço? Eu consigo ter um relatório que mostra essa informação. E também se esse serviço teria algum custo atrelado. Como eu não tenho esse serviço fornecido pela associação, se eu for chamar alguém para fazer um acompanhamento de colheita, eles vão me cobrar R$ 250 para fazer esse serviço. Então, essa é a lógica e a dinâmica aqui para o cadastro de serviço, ok? A parte de cadastro de produtos, eu também vou criar um vídeo específico para ele. Então, eu vou pular o produto aqui. Grupo de produtos. Ele é bem simples, né? Esse tipo de grupo, ele impacta ou não impacta na minha geração da calculadora da RenovaBio? Sim ou não? Esse produto de insumos agrícolas vai para a RenovaBio? Vai. Então aqui está assim. Se eu criasse outros grupos de produtos que não impactariam, né, que eu não preciso controlar perante a RenovaBio, eu colocaria aqui não. Estágio de corte. A maioria todos já virão preenchidos, mas a dinâmica é bem simples, né? Se eu clicar no novo, ele vai aparecer aqui para que você coloque qual que é o corte, se é bisado, se é plantio, plantio ano e meio, se é o corte 1, corte 2, corte 3. Mas se a gente observar, já vai vir preenchido praticamente com todos os estágios que vocês estão acostumados a trabalhar. Variedades plantadas, é o mesmo conceito. Já temos uma grande quantidade de variedades aqui. Mas eu trabalho com uma variedade diferente. Clica no novo, né? Como se eu tivesse clicado no novo aqui. Eu vou colocar a minha descrição da variedade. Aqui o perfil plantado. Aqui o tempo de colheita estimado, né? Qual mês. E se tiver alguma observação para que fique registrado referente àquela variedade. Então é um cadastro bem simples também, que vai impactar tanto a variedade como também os estágios, né? Eles vão impactar na formação da estrutura dos nossos talhões. Aqui, controle de pragas e doenças. Clico no novo, né? Vou pegar um preenchido para vocês entenderem a dinâmica. Vou criar a minha descrição, a minha nomenclatura. Quando eu estiver falando desse controle de pragas, que tipo de controle que eu vou fazer? Ele é químico, biológico ou cultural? Entendendo que ele seja químico, eu já posso vincular um produto aqui de base para combate. Então, nesse caso aqui, ele já trouxe o Curbix. E que tipo de praga, né? Então, o tipo de praga, ele é cigarrinho, ele é cupim, ele é broca, ele é carvão, ele é migdolos. Então, todos esses tipos e esses produtos já estão cadastrados. Aqui você vai fazer só o controle do vínculo. Por quê? Porque isso aqui nós vamos chamar depois, lá na nossa ordem de serviço de acompanhamento, tá? Aqui na sequência é só o tipo de praga, né? Então, notem que no apontamento anterior aqui, o tipo, eu já tenho, né, um cadastro, né, uma base de seleção para ele. Por quê? Porque eu tenho um cadastro que me permite fazer a informativa aqui só
das pragas em si. Então, nesse caso aqui, abriu cigarrinha. Ah, tem uma praga nova que não está cadastrada. Clico no novo, faço a descrição dela e vinculo aqui como uma praga ou uma doença, tá? Então, aqui você faz a base para usar no apontamento anterior, onde a gente vincula o controle. Qual é a praga e qual é o tipo de controle e qual que é o combate, né? Se é com produto ou se é com uma situação que não envolve um produto químico. E aqui o cadastro de safra, que tange o preenchimento pela associação, né? Mas é um cadastro bem simples, onde vou clicar ali no novo e simplesmente definir uma safra que não está aberta ainda. Por exemplo, 28, 29. Ela é a minha safra atual, sim ou não? No caso não, né? Porque nós estamos na 25, 26. E vou lá e confirmo. Ele já vai fazer parte aqui da minha, ó, 28, 29. Ele já vai fazer parte aqui da minha listagem de safras. Esses foram os principais cadastros do tipo auxiliares. Os próximos vídeos vão conectar ideias dos cadastros principais, associados, propriedades e produtos. Ok?